4 coisas que você precisa saber. Primeira, você é um pecador. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:10: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Pecador é todo aquele que pratica ou comete falhas, delito, injustiça, maldade, corrupção, impiedade, depravação ou qualquer outra transgressão à vontade de Deus. E nessa categoria, toda a humanidade está enquadrada. Todos os seres humanos que desde Adão e Eva decidiram deliberadamente desobedecer à lei de Deus. Segundo a Bíblia, você peca porque tem a natureza corrupta, com uma disposição ao mal, ao erro, aliada a uma rebeldia intencional e constante contra a vontade do Senhor. Portanto, você precisa reconhecer que é um pecador, porque quando você diz, se é que você diz que não tem pecado, que não peca, está dizendo que Deus mente. Quando ele lhe chama de pecador. Então observe porque é importante, e às vezes nós deparamos com pessoas que dizem que não pecam, que obedecem todas as leis de Deus, que não faz mal a ninguém, que não comete nenhuma transgressão. Isso não é verdade. Quando nós dissemos isso, ou quando alguém diz isso, está chamando Deus de mentiroso. Porque Deus diz claramente, como nós acabamos de ler um texto lá em Romanos, que todos somos pecadores. E ao dizer isso, se alguém diz, aumenta ainda mais a sua culpa diante de Deus. Em 1 João, no seu capítulo 1, verso 8, está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então João, inspirado pelo Espírito Santo, diz: se dissermos, ou se alguém diz que não tem pecado, está enganando a si mesmo, e não há verdade nele, porque todos somos pecadores. Importante também que você saiba, todos os pecadores, sem exceção, estão sob o julgamento de Deus, por sua rebelião contra ele. E a sentença que vem dele, que já está determinada sobre todos os pecadores, é a condenação eterna. É um viver eterno longe de Deus. É condenação ao inferno, ao fogo eterno, onde a Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que cometem pecado e continuam vivendo em pecado, para lá que irão quando partirem deste mundo, ou quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a primeira coisa que acontecer. Mas calma, você reconhece que é um pecador, ok, há uma solução. Porém, essa solução não está em você. Você precisa de um Salvador, alguém que pagou pela sua culpa, pagou pelo seu pecado, e um alto preço que ele pagou para poder libertá-lo desta escravidão do pecado que leva à morte. A Bíblia diz também lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Não a morte somente física, porque todos nós iremos passar pela morte física. Um dia partiremos deste mundo, se Jesus não vier buscar a tua igreja antes. Aqui, nesse texto de Romanos, Paulo está dizendo a morte eterna, um viver longe de Deus,
uma condenação eterna, como nós falamos agora há pouco. Como eu disse, pode ficar tranquilo, porque há solução para todos os pecadores. E no próximo sábado, eu convido você a estar aqui nessa mesma página, onde nós iremos entender que você, eu, todos veremos o porquê essa salvação não está em nós. Não depende de você. Ela é obra de Deus. Porque Jesus é quem pagou pelo pecado da humanidade. Portanto, você não pode salvar a ti mesmo. Você precisa de um Salvador. E é isso que nós veremos no próximo sábado. Então, um resumo bem rapidinho de tudo que nós falamos aqui neste momento. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você, por natureza e por prática, peca. Mesmo sem querer, sem vontade. Mesmo em pensamento. Mesmo quando você não faz nada. Porque a Bíblia também diz: aquele que sabe que tem que fazer o bem, não faz, nisso ele está pecando. Então, todas as formas, nós somos pecadores. Você é um pecador. E você precisa de um Salvador, porque você não pode salvar-se a si mesmo. No próximo sábado, nós falaremos sobre isso. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida da sua família. Em nome do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.